A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Sou seu irmão em Cristo, pastor Davi Nascimento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 do segundo trimestre de 2024. E o título é Confessando e Abandonando o Pecado. Tema muito importante nessa caminhada que estamos, na caminhada que nos é proposta. A caminhada que se inicia ali na conversão, e desde a conversão, nós já somos perdoados dos nossos pecados, mas ao longo dessa caminhada nós sabemos que constantemente estamos sujeitos a errar, a pecar. E é importante termos essa consciência de confessar pecados e abandonar. Porque o que confessa e deixa é o que diz o nosso texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Muitas pessoas têm fracassado, falhado, porque elas vivem escondendo transgressões. E enquanto escondemos as transgressões, o escritor de Provérbios diz que ninguém prospera quando esconde transgressões. Não há como prosperar, nunca prosperará. Mas quando confessamos, alcançamos misericórdia. E aí nós vamos perceber na nossa leitura bíblica em classe que enquanto alguns tentam esconder e dizer que não tem pecados, nós vamos perceber que todos nós pecamos. Quando dizemos que não tem pecado, já pecamos, porque estamos dizendo que a nossa natureza, nós somos capazes de conseguir salvação sem depender do Cristo. Se eu digo que não tem pecado, eu não preciso do Cristo. E aí, quando o texto de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão distantes de Deus, do projeto inicial de Deus, que isso é pecado. Né? Algumas questões precisam ser levantadas aqui hoje. O que é o pecado? Essas perguntas precisam ser respondidas hoje aqui. O que é o pecado? Quais as consequências do pecado? Qual o poder da confissão do pecado? E como é possível abandonar o pecado? Como ficar livre do pecado, do poder do pecado? Porque apesar de sermos perdoados do pecado, nós continuamos em um mundo do qual o pecado faz parte. O mundo vive no pecado, ele jaz no maligno, ele vive sob o domínio do maligno. Mas quando começamos a caminhada, essa jornada, nós precisamos entender que agora nós estamos livres do domínio do pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado. Estamos sujeitos a errar. O próprio Jesus, quando vai lavar os pés dos discípulos, e o Pedro diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E aí Jesus diz: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte no meu reino. E aí ele fala: não, então me lava, me dá um banho agora, já que não é só os pés não, agora eu quero que me dá um banho para garantir que eu vou entrar no teu reino, que eu vou ter parte no teu reino. Aí Jesus fala: vocês já foram limpos pela palavra, mas é preciso lavar os pés, porque na caminhada vocês estão sujeitos de sujar os pés. Então, todo aquele que foi limpo pela palavra, durante essa caminhada, até chegarmos lá, uma hora ou outra vai se esbarrar em sujeiras, das quais nós vamos precisar passar por processos de lavar os pés, de reconhecer esse pecado. E nessa caminhada, até que Cristo volte, nós vamos depender de estarmos atentos, vigilantes, para, se errarmos, né, o que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrem que vocês têm um advogado. E aí, a forma da qual nós alcançamos o perdão é através da confissão. Quando a gente pensa o que é pecado, o termo hamartia é o termo mais utilizado, principalmente no Novo Testamento. E ele traz o conceito muito bem do que é pecado. A hamartia, a palavra que é raiz para esse termo, ele aponta para errar o alvo, errar um propósito, um objetivo, você ter algo estabelecido e errar
esse propósito. O hamartia ele é muito utilizado principalmente quando fala de transgredir algo que estava estabelecido. Né? Já é uma derivação que aponta para o transgredir algo que estava estabelecido. Mas a raiz, que é hamartano, fala disso, de errar alvo, de errar, de não participar de algo. É por isso que o Tiago fala que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já comete pecado. Deveria fazer o bem e não fez. Errou. Errou o alvo, errou o objetivo. Quando sabemos qual que é a vontade de Deus e não fazemos, erramos o objetivo. Nós vamos ver que o pecado ele adentra na humanidade, na história humana, quando o homem sabe exatamente o que Deus queria para ele. As ordenanças de Deus claras para que eles não comessem de um fruto específico. E aí a nomenclatura para esse fruto é conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam exatamente o que era mal. Mal era desobedecer a Deus e comer o fruto que Deus falou que não era para comer. Ao tomar essa atitude, eles desobedecem a Deus. E aqui entra o pecado. E com o pecado entra a morte. O texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Inclusive, né, quando a gente fala desses termos que são traduzidos como pecado, o mais utilizado, como eu disse, é hamartia, 173 vezes ele é utilizado no Novo Testamento. Né? E ele é um termo grego, claro, então por isso que no Novo Testamento é utilizado essa quantidade de vezes. O apóstolo Paulo se utiliza desse termo nas suas cartas 64 vezes. 48 dessas 64 é só no texto da carta aos Romanos. Então, quando a gente quer entender uma teologia mais centrada e mais bem clara do que é o pecado, como ele adentra na humanidade, como se livrar do pecado, se a gente lê a carta aos Romanos, nós vamos entender o impacto do pecado, como ele chega na humanidade, por meio de quem? Que é por meio de Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele veio a morte. Mas por meio de um homem também veio o perdão do pecado para toda a humanidade. E com esse perdão nós ganhamos o direito à vida eterna. Então é na carta aos Romanos que o apóstolo Paulo se dedica e muito para falar sobre as consequências do pecado. Esse pecado que, como eu disse, começa lá na transgressão do homem de desobedecer a Deus. Então Deus tem objetivos claros, alvos claros para nós. E aí, na nossa caminhada, nós viramos as costas para esses objetivos. Nós viramos as costas e tentamos viver uma vida independente. O que acontece em Babel? Babel é o ápice da corrupção humana, dessa transgressão humana de querer viver uma vida independente. Eles sabem da história de um dilúvio e eles dizem o seguinte: vamos construir algo tão alto a ponto de tocar os céus. E se houver um dilúvio, nós não seremos destruídos pelo dilúvio. Porque, estando lá, o dilúvio vai ter que destruir os céus também. E os deuses, ou Deus, né, para os que acreditavam em um só Deus, eles pensam o seguinte: não vai destruir o lugar que é a morada deles. Então, nós não precisamos de Deus, nós vamos construir um lugar para chegarmos na estatura desse Deus. Então, todo ser humano que vive a sua vida como sendo senhor dela, não se importando com o que o Criador pensa e deseja para nós, ele está em uma vida de transgressão, em uma vida de desobediência e está errando o alvo. Né? E esse hamartano é errar o alvo, é errar. O hamartia é transgredir leis. É utilizado para quem transgride leis cíveis, é utilizado para quem comete uma transgressão contra pessoas, né? Tem algo que eu não deveria fazer contra alguém, faço, e transgressão contra os deuses, né? No nosso caso, uma transgressão contra Deus, porque nós só acreditamos que há um só Deus. Então, isso é o pecado. Agora, as consequências do pecado, como eu disse, ele nos afasta de Deus. Tiago diz que as concupiscências, ou seja, os desejos, porque ele fala, olha, ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém.
Na verdade, nós somos tentados pelas nossas concupiscências. E ele diz que as concupiscências, né, elas geram o pecado, elas vão levar a pessoa ao pecado, quando nós não tomamos o devido cuidado. Essas vontades, esses desejos que temos, eles nos levam ao pecado. E uma vez que o pecado é concebido, quando o pecado de fato é praticado, ele produz morte. Ele produz morte porque ele nos afasta de Deus. Deus é a fonte da vida. E viver distante de Deus é a sentença de morte, principalmente a morte eterna. Não é possível haver vida distante de Deus. Não é possível haver vida fora da vontade de Deus. Eu posso estar respirando, estar aqui movimentando, mas a vida que é dada por Deus, fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, já é o caminho para a perdição eterna. Já é o caminho em direção à morte eterna. O pecado ele é a sentença de morte. Como o escritor aos Romanos, no capítulo 6, diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele também nos distancia de Deus, ele nos afasta de Deus. Nós percebemos lá desde o Éden. No Éden, quando o homem comete o ato infracionário de desobedecer a Deus, ele é expulso do jardim. Ele vai para fora do jardim do qual Deus todos os dias, na viração do dia, vinha conversar com o homem, vinha dar palavras de direção ao homem. O homem vivia todos os dias sendo direcionado por Deus, recebendo direção de Deus. Agora ele vai viver de forma independente e de forma distante de Deus. Distante. Nós vamos ver, por exemplo, depois os filhos do primeiro casal tentando aproximar de Deus, e aí começam os sacrifícios. O primeiro culto que é apresentado já é fora do jardim, na expectativa de agradar a Deus, de tentar aproximar novamente de Deus, mas nós vamos percebendo já desde o início também que essas formas, elas e muitas vezes são falhas. O sacrifício do Abel é aceito, o sacrifício do Caim não é aceito. Então agora começa, ao invés de todos os dias ter a presença de Deus, ter um momento com Deus, em algumas situações, quando o sacrifício, quando a oferta é feita da forma correta, principalmente o que Deus fala para Caim é: se procederes bem no seu coração, a sua oferta também não será aceita. Então, começa-se uma jornada de agradar a Deus e de voltar à busca para ter essa conexão, essa aproximação novamente com Deus. E isso só vai ser concluído lá posteriormente, bem depois, através do sacrifício de Jesus, de forma definitiva. É só aí que nós conseguimos romper com essa consequência do afastamento, do distanciamento de Deus. É só no sacrifício de Cristo que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E agora não só alguns sacerdotes podem entrar na presença de Deus, mas todo aquele que reconhece o Cristo, o Filho de Deus, como o mediador, como aquele que é suficiente para perdoar os nossos pecados, agora pode adentrar na presença de Deus. Esse rompimento, esse distanciamento, ele é quebrado, ele é desfeito através do sacrifício de Jesus. A verdade prática nos diz que para desfrutar uma caminhada de restauração e reconciliação com Deus, é preciso confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. As nossas leituras em classe, nós temos 2 textos, e tem um que não está na leitura em classe, mas que é muito importante. Ele está na leitura diária, né, da segunda-feira. E eu vou ler ele também daqui a pouco, para entender essa dinâmica da confissão, do quanto o pecado ele nos aprisiona, o quanto ele nos castiga. O Salmo 51 é o momento da confissão de Davi após cometer o seu pecado, após cometer uma transgressão e ser depois confrontado pelo profeta Natan. Ele escreve esse salmo de confissão. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece que só Deus para ter misericórdia e só Deus
para apagar o tamanho da transgressão que ele comete. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão do pecado estar diante de nós constantemente. Daqui a pouco nós vamos entrar. Eu sei que Deus tem uma palavra de libertação para muitos que estão assistindo essa aula aqui hoje. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A gente olha e fala assim, mas ele cometeu um pecado contra Urias, cometeu um pecado contra a nação de Israel. E nós temos esse olhar. Fala assim, não, mas foi contra a pessoa, foi contra aquela tal pessoa. Aquela pessoa, o que eu fiz foi contra... Eu falei para aquela pessoa, magoou ela, e aí eu não quero saber, né? A gente segue a vida, vive aqui do jeito que for preciso, eu não quero aproximação. Mas isso aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Quem é Senhor, né, sobre todas as coisas, sobre nações, sobre reinos, é o Deus eterno. No caso aqui, é o Yahvé, o Deus da nação de Israel. E ele peca contra um projeto de Deus, que é a nação de Israel. Ele comete pecado que fere, né, e que leva a nação de Israel, de repente, a cometer outros pecados. Nós vamos perceber que, por consequência desse pecado, a família de Davi é envolta em uma série de problemas e, naturalmente, é consequência de um filho que vê o pai cometendo erros e acha que é normal satisfazer vontades, acha que é normal lutar contra o poder. O pai perde a referência e perde a autoridade dentro de casa. Nós vamos ver isso acontecendo na casa de Davi. E a nação como um todo se coloca do lado de um dos filhos dele e não o vê mais como o representante de Deus por um tempo, e ele precisa lutar contra essa situação e reconquistar o espaço do qual Deus tinha dado a ele. Então todo pecado é cometido contra Deus, contra um princípio de Deus. Se eu firo alguém, se eu falo mal de alguém, se eu envolvo em uma contenda com alguém, na verdade eu estou disputando com a imagem e semelhança de Deus, eu estou falando mal da imagem e semelhança de Deus. Quando eu mato alguém, como no caso do Davi matando Urias, ele matou alguém que era a imagem e semelhança de Deus, e toda a vida pertence a Deus. Toda a vida pertence a Deus. Ninguém tem poder de tirar a vida de ninguém. Ninguém pode tirar. E todo aquele que fizer isso há de prestar conta diante de Deus. Então, ele mesmo a gente olhando e vendo que o pecado é contra Urias, ele reconhece que pecou contra Deus. Mais do que contra Urias, mais do que contra a pessoa, a transgressão é sempre contra Deus. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aqui ele vai reconhecendo que o pecado ele tem esse poder, né, de nos sujar, de nos manchar. E aí é por isso que Jesus fala para os seus discípulos: olha, preciso lavar os pés. Vocês já foram limpos pela palavra, mas é preciso estar lavando os pés. É preciso estar atento e constantemente vigilantes. Sujou? Limpa. Aquele que é limpo, limpe-se mais, purifique-se mais. O que é puro, purifique-se mais. Agora, o que está sujo e quer viver essa vida de sujeira, que se suje-se mais. Mas a recomendação é para que sejamos atentos e se limpando sempre. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está buscando a santificação, santifique-se mais. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. No Salmo 32 nós vamos perceber que
esse pecado escondido, é como se os ossos dele estivessem apodrecendo, é como se estivesse se decompondo, a dor que ele sente, a angústia que ele sente por esconder esse pecado. Esconde a tua face dos meus pecados, ou seja, não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, faça de novo com que o meu espírito deseje andar em retidão. Coração puro, coloque isso de novo em mim, porque ele sabe que dele mesmo aquilo não pode vir. É Deus que precisa trabalhar isso novamente na vida dele. Não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Irmão, isso aqui é sério, porque por mais que nós, que estamos todos os dias participando de uma igreja, de cultos, e nós, em algum momento, nós sentimos tristeza, não conseguimos mais ter alegria, nós precisamos repensar isso. Porque a salvação de Deus nos traz alegria. E o salmista percebe isso, ele sabe que está faltando alegria na vida dele. E ele fala, restaura essa alegria, torna-me da alegria da tua salvação. Torna-me dessa alegria. Então, muitas vezes nós somos impedidos de receber essa alegria e perdemos essa alegria porque estamos escondendo coisas que às vezes não é pecados do tipo que aceitei Jesus, fui perdoado, Cristo me perdoou os pecados. E esse é o poder da confissão. Nós precisamos entender isso. Quando confessamos, tiramos um peso das costas. Tem muita gente que foi perdoado por Cristo através do sacrifício, quando vem para a presença de Deus, mas carrega consigo situações que são tão sérias, e essas pessoas hoje tentam esconder essas coisas. Porque imagine uma mãe ou uma avó que teve que cometer abortos na sua juventude, em um momento de desespero cometeu abortos. E quando eu falo isso, você pode pensar assim, Davi, não existe isso. Irmãos, eu sou psicólogo, atuo como psicólogo. Eu lido com pessoas que estão em desespero, crente, do círculo de oração, falam em línguas estranhas, mas que viveram coisas lá no passado antes de conhecer a Cristo. E hoje sofrem com essas situações. O diabo utiliza disso para oprimir essas pessoas. Porque em muitas dessas situações, essas pessoas são lembradas pelo diabo constantemente. Em um momento de fraqueza, um pouquinho de fraqueza, se eu dou ouvido a essas falas que Satanás trazem, sabendo do meu passado e lançando, olha, você se acha tão importante, tão bom, mas você lembra daquela época que você cometeu esse pecado? Que você fez isso que você abomina hoje, mas você fez isso lá. Quando você ainda não era aí, não estava participando disso tudo, mas você lembra que você fez? E agora você quer ser melhor do que os outros? E esses tipos de pensamentos têm escravizado pessoas. Pessoas que em tempos remotos, lá na sua infância, passaram por situações de abuso e não conseguiram liberar perdão ainda, ou guardam isso porque envolvia parentes, envolve pessoas que são próximas hoje da família, que tem uma reputação da família, e você vai guardando, vai guardando, e isso vai consumindo você. Isso vai nos consumindo à medida em que confessamos, à medida em que liberamos perdão e que aceitamos o perdão de Deus para esses atos. Porque assim, como eu disse, fomos perdoados. Fomos perdoados, não há o que duvidar disso. Mas à medida em que eu começo a lembrar de situações e o diabo se utiliza disso, ele vai percebendo que essas lanças estão alcançando o nosso coração, está alcançando a nossa mente, ele vai lançando cada vez mais e muitas pessoas vão se entregando a isso. Eu tenho certeza que essa lição de hoje, essa aula, esse momento dessa ministração é um tempo que Deus está preparando para trazer cura a vidas que estão sendo
escravizadas, que estão sofrendo por trazer fardos extremamente pesados. Eu sei que Deus quer hoje trazer clareza para o seu entendimento, para que você entenda que por mais que você pense assim, mas eu fui perdoado, mas de repente você ainda sofre com essas questões, você precisa apresentar diante de Deus. Se for preciso, procure alguém de confiança, alguém que vai te ouvir e não vai sair esparramando essas histórias adiante, para que essa pessoa ore por você, porque talvez você não consiga efetuar essa oração. Talvez você não consiga, mas eu quero que você hoje, apresente diante de Deus todas essas questões que tem te oprimido, que tem trazido fardo, tem colocado fardos pesados sobre você. E talvez você esteja assim como Davi, né, dizendo, enquanto eu escondi isso aqui, enquanto eu fiquei carregando esse peso, ele diz, enquanto calei-me, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Era uma angústia todos os dias, enquanto ele se calou, enquanto ele escondeu isso, enquanto ele carregou essas situações de transgressão, ou que às vezes, como eu disse, às vezes é algo que alguém cometeu contigo, uma criança que foi abusada, ou às vezes uma mulher que cometeu um aborto, alguém que tramou a morte de outro, que participou de um assassinato de outro, porque na igreja tem disso. Tem pessoas que, quando era do mundo, matou centenas de pessoas. E ele é acusado todos os dias por isso. Ou uma, duas, três pessoas, matou uma família por causa de rixas, de brigas, por causa de contendas em bares. Essa pessoa aceita Jesus, Jesus perdoa os pecados, mas corre-se o risco de, ao longo do tempo, essa pessoa ser acusada pelo diabo, pelo inimigo, e ela ir se entregando e adoecendo. E aí se você pensa assim, Davi, não existe, não é possível. Talvez você não passe por isso. E louvado seja Deus se você não passa por isso. Mas essa é uma realidade, eu lido com essa realidade constantemente. Eu lido com essa realidade de pessoas que pensam assim, eu acho que eu não estou salvo, eu acho que o que eu fiz, será que Deus realmente me perdoou? Mas hoje aí começa a ver outras coisas, outros erros hoje, né? Outros erros do cotidiano e fala, meu Deus, mas olha só, ainda tem aquele outro erro. E isso vai acumulando de tal forma que a pessoa não consegue se entregar. Não consegue se entregar, mas nós precisamos lembrar da palavra do salmista Davi, que fala, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, tudo aquilo que está te aprisionando, que está fazendo assim como fez com Davi aqui no Salmo 32, a ponto de quebrar os ossos, adoecer a alma. Irmãos, tem gente com doenças somatizadas. Muitas das doenças somatizadas são reflexos de dores antigas, de pecados antigos, de situações que nós ficamos aprisionados a isso. De situações das quais nós não conseguimos colocar para fora, nós não conseguimos apresentar diante de Deus, nós não conseguimos liberar perdão diante dessas situações. E aí nós sabemos, se quisermos de fato ser livres, ser perdoados, nós precisamos liberar perdão, porque à medida em que perdoamos, somos perdoados. À medida em que liberamos essas situações, nós alcançamos a misericórdia de Deus, porque muitas vezes nós não alcançamos a misericórdia plena porque nós estamos aqui, carregando dores, carregando fardos. E tem muita gente sendo escravizadas pelo diabo. O diabo todo dia vem, acusa, oprime e lança em rosto e faz acusações, e essas pessoas são oprimidas. Tem algumas pessoas que chegam ao ponto de o diabo utilizar essas pessoas. A opressão é tão grande que em trabalhos de libertações mais sérios, às vezes até acontece manifestação. Estou falando de casos extremos, mas isso pode estar acontecendo com algum de vocês que está assistindo essa ministração. E enquanto estava preparando aqui
O Espírito Santo me tocou e disse que hoje é dia de libertação para muitos. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de tirar o fardo. Nós ainda temos um texto para avaliar, o texto de João, o capítulo 1 da primeira carta de João. Mas eu quero fazer uma pausa aqui e orar pela sua vida. Eu quero que você que está sofrendo por dores, por situações das quais há uma angústia imensa, você está envolvido por depressão, por desespero, por ansiedade sem fim. E se essa palavra é direcionada para você, o Espírito Santo vai te fazer lembrar de cada uma dessas situações que o diabo tem te acusado, que o diabo tem se levantado para trazer opressão sobre a sua vida. E você vai apresentar diante de Deus. Você vai dizer: Deus, essa e essa e essa situação. Se for preciso, você procure alguém para falar. Eu preciso expor para alguém. Eu preciso desencobrir, não deixar coberto mais isso aqui. Faça. Mas pelo menos isso aqui hoje você vai dizer para Deus: Deus, essa e essa situação. Isso o diabo tem utilizado para me escravizar, tem utilizado para me adoecer. E eu quero deixar aos pés da cruz hoje, nesse instante. E nós vamos orar. Eu vou orar aqui apresentando diante de Deus. E o Espírito Santo vai te visitar aí nesse instante para trazer cura, para trazer libertação. Na medida do momento em que você deixar tudo isso aos pés da cruz, se é algo que você precisa de perdão, se você acha que ainda precisa, que isso tenha te escravizado, coloque aos pés da cruz e peça perdão. Claro, especificamente é para isso, porque o diabo tem me acusado nisso. Eu preciso de perdão, Senhor. Se é algo que as pessoas fizeram com você, você precisa liberar perdão, lance aos pés da cruz, o lugar onde tem perdão para você, e tem perdão para o outro também. E libere o perdão. Não carregue mais isso. Deixa aos pés da cruz. Todo fardo, todo peso, coloque aos pés da cruz. Pai, nesse momento eu te apresento a vida do meu irmão que está aqui comigo nesse momento de ministração. E eu sei que o Senhor preparou esse tempo para trazer cura e ministrar cura e alívio, tirar peso da vida do meu irmão que está aí do outro lado. Senhor, se essa mensagem alcançar uma pessoa e trouxer alívio a uma pessoa, Senhor, eu já te dou graça, já te glorifico, porque eu sei que a ação do Teu Espírito Santo foi objetiva e alcançou a vida daquele que estava sofrendo. Pai, eu te apresento a vida do meu irmão. Eu não sei que tipo de situação que ele enfrenta, da qual ele traz como peso, da qual ele sente carregando um fardo e o diabo se utiliza disso para escravizar, para oprimir. Nesse momento, Senhor, nós apresentamos esse fardo, esse medo, essa angústia, esse sentimento de culpa, esse sentimento de ódio, de desespero, que ocupa a vida do meu irmão, e colocamos aos pés da cruz, e que o Teu Espírito Santo visite o Teu Filho agora, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo a confirmação do Teu perdão, a confirmação, Senhor, do Teu abraço, do Teu acolhimento dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, saia desse momento já tomando posse da libertação disso. E o diabo não tem mais poder sobre essa situação, não tem mais autoridade sobre tudo aquilo que você deixou aqui aos pés da cruz. E por último, nós vamos ao texto de João. João, o capítulo 1, a primeira carta de João, capítulo 1. Aqui o autor selecionou 3 versículos, o 8, o 9 e o 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui, como eu disse no início, quando nós dizemos que não temos pecado, é como se nós estivéssemos dizendo:
eu não preciso de Cristo. Eu não preciso. E aí é como se eu não fosse atingido pela natureza pecaminosa do Adão, né? E nós sabemos que a caminhada cristã ela está envolta de perigos, de situações que um momento ou outro pode fazer com que nós saiamos da direção de Deus. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Como nos diz a carta de Tiago, aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, já cometeu o pecado. Então, constantemente nós estamos sujeitos a pecar. Mas se confessarmos, ou seja, se reconhecermos o nosso pecado, se reconhecermos aonde falhamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem algo muito interessante nessa passagem, é que João diz o seguinte no versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Alcançar o perdão do pecado, é preciso entender que aquele que é a luz e que não há trevas nele, à medida em que andamos na luz, nós precisamos ter comunhão. Para andar na luz de fato, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E é nessa caminhada de comunhão que eu preciso receber perdão do irmão, porque eu estou sujeito a cometer erros contra o irmão. E aí, como o próprio Davi reconhece, quando eu erro com o irmão, quando eu cometo algo contra o irmão, eu estou cometendo um pecado contra Deus, que é Senhor sobre o irmão. Se eu minto para o irmão, eu estou mentindo para alguém que é servo de Deus, que está abaixo de Deus. Eu estou mentindo para alguém do qual Deus é Senhor. Se eu adultero com alguém, se eu cometo adultério com alguém, um ato sexual que fere aquela pessoa, que não tem compromisso com aquela pessoa, eu estou fazendo algo contra alguém do qual Deus é Senhor. Então eu estou pecando contra Deus, em qualquer circunstância. Se eu fico bravo com alguém e lanço palavras que ferem alguém, eu estou ferindo alguém do qual Deus é Senhor sobre aquela pessoa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, nós estamos sujeitos a errar todos os dias. E precisamos reconhecer isso. Só que aqui é muito interessante esse estar na luz e termos comunhão uns com os outros. Depois de ter comunhão uns com os outros é que vem o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificação de pecado é para aquele que entende que é preciso ter comunhão uns com os outros. Que andar na luz, andar na vontade de Deus, no Deus que é luz, é ter comunhão uns com os outros. E ter comunhão só é possível quando eu perdoo, quando eu libero o perdão. Então, a caminhada cristã, ela é marcada por esse reconhecimento da minha necessidade de perdão. Do reconhecer que tudo aquilo que eu entendo que me afasta de Deus, tudo aquilo que tem gerado angústia em mim, que tem gerado dificuldades, eu preciso chegar à presença de Deus. Chegar diante da cruz do Cristo e deixar ali dizer, eu preciso do Cristo. Eu preciso de Cristo, do Cristo que levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, que era para estar sobre nós, agora foi colocado sobre ele, na cruz. Nós precisamos levar essas situações até os pés da cruz e deixar ali. À medida em que temos essa atitude, né? E esse é o momento do novo nascimento. É reconhecendo a prática constante disso, é que entendemos que agora temos uma nova natureza, que agora buscamos viver uma vida parecida com a do Cristo, assim como o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, agora eu estou crucificado com Cristo. Chega um ponto onde eu preciso ir até a cruz com Cristo. Abandonar o pecado é preciso reconhecer a necessidade do Cristo, reconhecer a necessidade da cruz e deixando aos pés da cruz. Ele diz, sendo pois agora crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Já não vive mais a natureza pecaminosa, mas Cristo que habita em mim. É a vida do Cristo que habita em mim. Vivo essa vida a partir de uma fé que é dada por Ele.
a partir de uma certeza que é dada por Ele. E nós vamos caminhar até que Cristo volte, lutando todos os dias em um processo de santificação, reconhecendo que apesar de ainda não ter alcançado, nós precisamos olhar para o alvo, o prêmio que está proposto para nós, e deixando as coisas que ficam para trás, nós avancemos para o alvo, que nós avancemos na certeza e na convicção de que a cruz de Cristo é suficiente para perdoar-nos. A cruz e a vida do Cristo é suficiente para fazer com que nós abandonemos a velha maneira de viver. E agora, perdoados, nós podemos viver uma vida livre de pesos, de culpa, de dores que foram causadas e que em algum momento tenta voltar. Toda vez que voltar, nós precisamos lembrar e ir aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu te apresento isso aqui. Eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu quero apresentar isso que tem sido instrumento do diabo para me oprimir, para me tirar a paz. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa jornada em que estamos em direção ao céu, e que nós sejamos fortalecidos pelo seu Espírito Santo, para que possamos vencer o pecado, para que nós possamos vencer as artimanhas de Satanás. Um forte abraço e fique na paz.